Que acontece com o desalinhamento, né? A nossa mente, ela passa a odiar tudo aquilo que a gente é em prol da gente se tornar tudo aquilo que a gente não é. Esse é o nosso mapa no momento que a gente nasce. É tipo, esse é o nosso imprint energético, né? Da personalidade e do corpo, que é o design. E aí, só que nesse momento específico, esse é o meu gráfico, nesse momento específico, não é assim que eu tô. Por quê? Porque a gente tem os trânsitos. Então, nesse momento específico, ó, eu tô com a coroa e ajna definidos, que no meu mapa eu não tenho, e eu tô com o ego definido. Então, nesse momento, eu estou assim, tá? E aí, se eu pegar, aí se a gente for para um pouco mais, né? Se a gente pegar o gráfico dos ciclos, né? Dos ciclos de retorno, retorno solar, isso já muda também, tá? Então, o nosso gráfico ele vai mudando de acordo com os trânsitos, de acordo com as pessoas que estão com a gente, de acordo com o nosso ciclo solar, o nosso gráfico muda. Se eu fizer um composite aqui de todo mundo que está aqui, o gráfico também vai mudar. Aí vai formar um 90, né? Então, o gráfico ele vai mudando de acordo com os lugares, as pessoas, os momentos, tá? E aí, por que então que a gente olha para o nosso gráfico de nascimento? Porque o nosso gráfico de nascimento é o que a gente é o que nunca muda sobre a gente, entendeu? E se isso nunca muda, a gente pode confiar. Tipo, isso nunca vai mudar sobre mim, então eu posso confiar nisso. Eu sei que eu posso contar com todas as coisas que estão aqui, porque isso nunca vai mudar sobre mim, tá? Mas aí, o que que acontece com o desalinhamento, né? A nossa mente, ela passa a odiar tudo aquilo que a gente é em prol da gente se tornar tudo aquilo que a gente não é, tá? Então, e como que isso acontece? É, por exemplo, a pessoa tem o plexo definido, ela vai achar que o problema dela é que ela explode emocionalmente. Aí ela vai passar a odiar o plexo definido dela, porque ela explode emocionalmente. Ela vai falar, eu deveria ser menos emocional. E aí muitas vezes ela até deve ter ouvido isso muitas vezes na vida dela. Nossa, você é muito emocional, você deveria ser menos assim. Você deveria sentir menos. Fala isso pra alguém, né, de plexo definido. Muitas vezes ela ouviu isso. Ou se é uma pessoa que tem a coroa e o ajna definidos, ela vai achar que o problema da vida dela é ela ficar o tempo todo na cabeça dela, pensando demais. Entendeu? Tipo, ela aí, sei lá, e entra naquelas coisas de meditação que fala que você tem que parar de pensar e tudo mais. Ela vai falar assim: tá vendo como o problema sou eu? Porque a minha mente não para de pensar. Entendeu? E aí você começa a odiar aquilo que você é. Aí, se ela tem o G definido, ela vai achar que o problema é ela saber demais o caminho dela, ela ter muita certeza do que ela quer. Tipo, esse é o meu caminho e não há o que me tire disso. Entendeu? Então, muitas vezes você vai ficar tentando ser uma coisa que você não é. Você vai ficar tentando agir de acordo com aquilo que você não é. Se você tem o sacral definido, se você não tem, aliás, o sacral definido, você vai agir como alguém que tem. Se você não tem o ego, você vai agir como alguém que tem. E assim vai. E aí, porque a gente foi ensinado muito a odiar aquilo que a gente tem e a querer aquilo que a gente não tem. E aí a gente fica tentando preencher aquilo que a gente não tem e entra em relacionamentos que não são pra gente. Então, essa é a grande questão dos relacionamentos. Se você entra nos relacionamentos não seguindo a sua estratégia de autoridade, você entra muitas vezes tentando preencher algo que você não tem e você acha que você precisa ter, tá? Daí, o primeiro ponto é. Peraí, deixa eu ver. Acabei de ver a mensagem da Mônica perguntando o que é split. Mônica, split é definição partida, tá? Você também tem a definição partida, tá? De eu não consigo sozinha. Porque você também tem a definição partida. Então, é exatamente isso
Tipo, o split, se você é definição partida, você vai ficar tentando encontrar pessoas para completar a sua definição, para você ter uma definição única, né? Então, por exemplo, aqui, deixa eu pegar aqui o exemplo que a gente estava falando da Pri. Ela tem uma definição partida aqui. E daí é como, tipo, como você tá vendo, ó, porque a coroa e o ágina e a garganta e o esplênico e o centro G, eles têm uma conexão, só que eles não se conectam com o ego e o plexo. E aí o que que acontece? É como se o seu corpo ele tivesse partido, por isso que é a definição partida, né? O seu corpo ele tá partido. E aí a sua mente, ela fica tentando buscar pessoas que vão completar essa definição, porque a sensação que as pessoas têm, as pessoas de definição partida ou bipartida ou tripartida têm, é que assim, eu não sou completa. Então eu preciso de alguém que me complete. E aí você fica buscando parcerias e pessoas que dizem pra você que, tipo assim, ah, não, tipo, olha só como você não consegue sozinha. É sua mente buscando completar algo que você acha que você não tem. Entendeu? De novo, é você não aceitando aquilo que você é, tá? E essa é a grande questão dos relacionamentos. A gente entra em relacionamentos buscando completar aquilo que eu não tenho e que eu acho que eu preciso. Tá? E aí você vai fazer o quê? O primeiro ponto que a gente olha, então, quando a gente fala de relacionamentos, é olhar as ativações conscientes e inconscientes, tá? Então, olha só, né? Eu mostrei antes no gráfico da Mônica ativações conscientes da sua personalidade e ativações inconscientes do seu design. As conscientes são aquelas que a gente consegue ver sobre a gente, são aquelas que a gente enxerga sobre a gente, né? Então, é como se as ativações conscientes, elas fossem estradas. Pensa que, tipo, a gente está numa estrada, as ativações conscientes, elas são estradas. E as ativações inconscientes, elas são túneis. Então, a gente não consegue enxergar os túneis. As conscientes é mais fácil para a gente enxergar, tá? E aí, quando eu pego aqui, então, meu gráfico, ó, é muito. Eu sempre consegui enxergar em minha liderança, eu sempre fui escolhida como líder por esse canal aqui 731. Em todos os lugares que eu ia, de alguma forma, eu era escolhida para liderar alguma coisa. Sabe? Eu sempre consegui enxergar em mim essa intimidade, essa sensualidade, sempre foi muito claro em mim, assim, né? Tipo, eu só negava isso porque eu achava que era errado uma mulher expressar a própria sensualidade. Eu negava isso em mim, mas eu sempre enxerguei de alguma forma, tipo, eu sempre, quando eu era mais jovem, né, que a gente tem aquela coisa de adolescente, assim, tipo, eu sempre era a sedutora, assim, sabe? Que conseguia as coisas de uma maneira seduzindo as pessoas, os homens. Era muito fácil para mim fazer isso, sabe? Então, as coisas que são conscientes, a gente enxerga, a gente consegue enxergar. São as nossas estradas. E aí, quando a gente vai para o nosso design, são os túneis. Os túneis são mais difíceis da gente ver que está no nosso corpo, é mais difícil da gente enxergar. E muitas vezes a gente não consegue assumir essas coisas dentro da gente porque a gente não está enxergando, tá? Então, por exemplo, eu nunca consegui enxergar a minha capacidade de resposta no agora, aqui, ó, esse 2034 aqui, eu nunca consegui enxergar isso. Para mim, tipo, sabe, essa coisa de tipo, quando vem uma coisa, a resposta é muito rápida, assim, isso eu nunca consegui enxergar. Eu nunca consegui enxergar que eu tinha uma facilidade de seguir a minha direção na vida. Sabe? Tipo, tipo, a ação, né? A ação sacral, a resposta sacral que leva ao direcionamento na vida. Eu nunca tive essa facilidade de enxergar. Tipo, pra mim, eu só era uma perdida. Tipo, a cada hora eu tô fazendo uma coisa diferente. Eu só era uma perdida, assim. Tipo, eu não sei o que eu tô fazendo, eu não sei se eu tenho uma direção na vida, eu só tô seguindo. Só que eu nunca percebi que o meu corpo estava me levando em direção à minha direção. Eu nunca percebi isso. Eu só fui perceber depois de estudar design humano, entendeu?
eu nunca percebi o quanto eu sempre fui ousada aqui, essa porta 51. Quanto eu sempre fui corajosa. Tipo, quando as pessoas falavam pra mim, nossa, é muita coragem, né? Você sair da casa dos seus pais ganhando R$ 1.200 por mês. Aí eu, não sei. Sabe? Tipo, eu nunca tive essa facilidade de perceber essa coragem. Então, as coisas que tem no nosso design, elas são coisas que são mais difíceis da gente enxergar. E aí, por que que eu tô falando tudo isso? Porque no nosso design é aonde a gente vai buscar. Lembra que eu falei ali que a nossa mente vai buscar coisas que você acha que você não tem? E aí, muitas vezes, é aonde justamente as coisas que você enxerga, a sua mente não busca. Mas as coisas que você não enxerga, que estão no seu design, é onde a sua mente vai buscar completar as coisas que você acha que você não tem, tá? Porque são coisas que você não vê. Então, quando a gente olha para relacionamentos, a gente precisa olhar para as ativações conscientes para entender o que que a pessoa sabe que ela tem e ela enxerga isso nela, e o que que a pessoa acha que ela não tem e daí ela vai buscar isso nos outros, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente olha quando a gente fala de relacionamentos. Daí, exemplo, né? Se a pessoa ela tem aqui o emocional no inconsciente, ela não vai saber que ela é emocional, ela não vai perceber que ela tem essas ondas emocionais. Se a pessoa, se ela tem o ágina aqui, ó, definido no inconsciente, essa pessoa, ela não vai saber que ela é uma pessoa de opiniões fortes. Quem tá de fora consegue perceber. Quem tá de fora consegue. Mas ela não consegue, porque ela não sabe, tá no corpo dela. Então ela não sabe que ela tem aquilo, tá? E aí ela vai ficar tentando preencher aquele vazio que ela acha que ela não tem, percebe? Tá? Então, esse é o primeiro ponto. A pessoa vai ficar tentando preencher os vazios que ela acha que ela não tem. E daí, se a pessoa entra em relacionamento tentando preencher vazio, isso é um dois para entrar num relacionamento disfuncional.